Agora, o que a gente vai fazer mesmo é começar esse webinar de hoje. E a gente começa com ninguém menos do que o Bruno Diniz. Estou muito feliz dele estar aqui. O Bruno é escritor, é sócio também da consultoria Spirale, é um especialista em fintech, é um especialista em cripto e está há poucas semanas de lançar o seu mais novo livro, A Era da Criptoeconomia. Então, assim, quando eu vi que o Bruno ia lançar esse livro, eu falei, não, tem que trazer o Bruno para esse webinar. Então é isso, a gente vai ter aqui uma palestra aqui, o Bruno vai compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente. Obrigada, Bruno, bom dia. Bom dia, Cláudia. Obrigado pela apresentação. Também aqui, um prazer estar com vocês, podendo falar sobre criptoeconomia. Como a Cláudia falou, a gente tem o lançamento do meu livro que acontece agora, e a gente calhou de estar batendo esse time, então foi super providencial. E poder discutir, não, acho que vai ser uma manhã bastante proveitosa, né? Muitos palestrantes de peso, muitas discussões interessantes, mostrando que a convergência, né, pessoal, a aproximação entre o mundo cripto e o mundo tradicional, ela já acontece e está cada vez mais intensa, né? Maravilha. E também um grande abraço ao Cantarim, parceiro de longa data também, e que a gente também desenvolve muita coisa junto aí, já acredito, desde 2015, enfim, é muito bom estar entre amigos e podendo passar essa mensagem, que eu acho que é super importante e nós estamos num momento muito importante para propagá-la, né? Bom, sem mais delongas, pessoal, deixa eu fazer aqui a minha apresentação para vocês, para a gente poder dar o pontapé inicial o que que é, né, esse momento hoje que a gente está vivendo, né? Bom, o tema, né, a mensagem que eu vim passar aqui para vocês é para falar um pouco sobre a criptoeconomia no dia a dia dos brasileiros, né? Então, como é que isso está acontecendo? A gente já sabe, né, por vários estudos, que quando a gente olha no viés de investimento, né, muitos brasileiros já detêm criptoativos, né? Então isso aí já é algo que, inclusive, rivaliza até com aplicações em renda variável em bolsa, né? A gente já tem isso acontecendo ao longo dos anos. Só que a gente está perto, né, de um ponto de inflexão muito importante, né, da utilização da tecnologia, da infraestrutura blockchain pelas pessoas, né, pelo mercado financeiro, pela sociedade, e isso está muito perto de acontecer. Eu vou contar bastante do que esse movimento nos aguarda, e principalmente vários dos insights que eu estou trazendo aqui são insights que também estão detalhados de forma mais aprofundada no meu livro. No final aqui da apresentação eu vou falar um pouco isso, porque hoje é o dia oficial de eu abrir o pré-lançamento da obra, A Era da Criptoeconomia, e aí a gente vai ter uma chance de compreender melhor. Então, a gente tem que saber que, desde olhando lá para trás, né, cripto já foi algo só do mundo libertário, uma coisa mais voltada para geeks, já foi objeto de discussão, de experimental em laboratórios de várias instituições financeiras, mas agora a coisa tomou um outro corpo, e esse é basicamente o objetivo do que a gente vem falar. Antes de mais nada, né, eu acho que é bom a gente dar um passo para trás, distanciar e tentar entender, né, o que a gente tem em termos de evolução de todo o mercado financeiro, né? E aí eu trago aqui, né, inclusive um mapa, né, um gráfico que é feito ali com base em informações do Matt Harris, que é um venture capitalist da Bain Capital, e também com dados que foram compilados pelo Silicon Valley Bank, né, que fez esse report em 2021, onde ele mostra a evolução chamada evolução fintech, ou a evolução da introdução das tecnologias de uma forma mais intensa no mercado financeiro, principalmente ali no século XX, né? Quando a gente olha, e aqui a timeline começa em 1950. Então, existem basicamente três fases distintas que aconteceram, que estão acontecendo, porque elas continuam reverberando como ondas de transformação, que tem a introdução de tecnologias, de infraestruturas, novos modelos de negócio e, em muitos casos, também acompanhamento de regulamentação que permite com que tudo isso aconteça. Então, olhando, a gente tem, desde o momento Fintech 1.0, que trata da digitalização das finanças, né? Que é basicamente a transição do serviço financeiro analógico para o digital e de seus diferentes produtos. Então, isso aconteceu ali, o ponto zero que eles colocam em 1950, quando a Diners Club lança o primeiro cartão de crédito, né? E eu gosto de dizer que a era moderna aqui é em 1999, quando o PayPal pegou essa coisa nova, essa infraestrutura nova chamada internet,
e trouxe as possibilidades que a gente vê de mover dinheiro dentro desse mundo novo, né, desse mundo digital. Né? Eu cubro, inclusive, essa primeira fase, chamada de Fintech 1.0, que é a digitalização das finanças, bastante no meu primeiro livro, chamado O Fenômeno Fintech. Já na sequência, né, a gente tem um outro momento, que é definido por esse gráfico, por essa tese, que é chamado Incorporando as Finanças, né? Que a gente sai do produto financeiro encapsulado ou sendo vendido apenas por instituições que carregam o rótulo de instituições financeiras, e ele começa a ficar presente em diferentes mercados. Então, desde empresas do varejo, empresas de telefonia, diferentes setores começam a embutir serviços e produtos financeiros, né? Então, essa é uma outra realidade que a gente começa a ver e que eu cubro também no meu livro A Nova Lógica Financeira, que é o anterior, onde eu detalho isso, e também sobre esse mercado de Banking as a Service que a gente viu crescer e que ainda continua crescendo, como eu falei, essas ondas continuam se propagando. Por fim, né, a partir de 2009, a gente tem um momento chamado Centralizando as Finanças, ou Fintech 3.0, que é quando a gente tem os serviços financeiros migrando de instituições centralizadas ou de modelos de processos centralizados e entrando numa realidade baseada em DLT, em blockchain, né, operando de modo autoexecutável, com mais eficiência, com menos interação. Então, tudo isso começa a se desenhar nessa terceira era, né? E aí é o objeto desse último livro que eu mencionei, que é a Era da Criptoeconomia. Então, a gente tem aí 3 estágios diferentes e o momento primordial que a gente está vivendo é essa fase 3, que já aconteceu, já começou há alguns anos, né? Mas segue ali propagando e trazendo mais transformações para o mercado. E aí, como eu gosto de trazer também, pessoal, é em relação a como que o mercado ele era tradicionalmente estruturado e como isso mudou depois de alguns anos e o novo paradigma que a gente passou a ver, né? E aí eu trago basicamente o que seria o mercado financeiro tradicional. O ponto de start que eu coloco aqui é 1406, quando a gente teve a fundação do Banco de San Giorgio, que é um banco baseado em Gênova, na Itália, né, que foi a primeira instituição bancária, né, do mundo que se tem notícia. Então, ali a gente teve o começo do que seria o mercado financeiro tradicional acontecendo. E ele se estruturou por anos e anos, com todo um sistema financeiro que, devido à questão tecnológica que a gente tinha e dos modelos que a gente conhecia, dependia altamente de intermediação, depende seriamente de regulamentação, que senão as coisas não avançam, não acontecem, né? Então, é um modelo tradicional de fato. Só que esse modelo ele começa a ter uma bifurcação, né, quando a gente olha nas possibilidades da economia tradicional, do mercado tradicional, a partir de 2009, quando efetivamente a rede Bitcoin ela é colocada, ela é ativada, e aí a partir daí a gente tem um novo paradigma que nunca tinha sido visto no mercado, que é, de fato, a gente ter uma realidade descentralizada, distribuída, onde você, basicamente, tendo um computador conectando nessa rede do Bitcoin, você faz parte de um sistema financeiro que não depende de uma figura principal, como é o mercado tradicional. Então, a gente viu o florescer do que é chamado de criptoeconomia a partir daí. Muitas brigas, muitos embates aconteceram, né? O mercado financeiro tradicional durante muito tempo não olhou, ou até mesmo olhou com ceticismo, tinha muito que se provar, né? A gente viu o próprio Bitcoin ser dado como morto várias vezes, levantando e caindo, outras redes surgindo, né? E isso foi ficando cada vez mais robusto, né? Inclusive, o próprio termo criptoeconomia, né? Que aí quando a gente traz do inglês tem 2 versões, né? Tem o crypto economics, né, porque a palavra em inglês são 2, né? Crypto Economics, que é basicamente você juntar preceitos da computação, né, criptografia e modelos de incentivo econômico e colocar isso tudo junto no mesmo sistema. E, inclusive, já é tema, no MIT tem um laboratório disso e várias instituições ensinam Crypto Economics. E a gente tem o Crypto Economy, né, que é basicamente tudo a economia que circunda, né, o ecossistema que circunda a realidade cripto que surgiu a partir dali. Então, a gente tem já isso tipificado, né? E o que acontece, pessoal, depois de tudo isso, né, num processo que já está sendo realizado há alguns anos, é um movimento de convergência, né, que é você juntar o mercado tradicional com o mercado cripto e a coisa cada vez mais se fundir e se tornar uma coisa só.
né? Eu coloquei a data de 2014 aqui, não por acaso, tá? Principalmente quando a gente olha pelo ponto de vista da realidade brasileira, não que isso não esteja, a convergência não esteja acontecendo antes, que é um processo, né? As coisas sempre são gradualmente, até que de repente acontece, né? Mas 2014 é uma data onde a gente começa a ver o Drex, aí, o real digital, de fato na vida das pessoas, e isso vai virar uma chave em termos de convergência, pelo menos na tese que eu elaboro no livro, e pelo que eu converso com muitos especialistas também. E para entender, pessoal, como que isso acontece, seja na introdução de tecnologias, infraestruturas, a gente tem um modelo, né, que é um modelo interessante, e aí eu trago para vocês aí a curva de Rogers, né? A curva de Rogers, ela mostra esse processo, quando a gente tem a introdução de uma nova infraestrutura, uma nova tecnologia, como que a coisa, né? Ela primeiro, ela pega, né? E aí ele tem uns percentis aqui de qual é o nível de adoção disso com o passar do tempo. Então, a gente começa ali em cima dos inovadores, então 2,5% desse grupo adotando novas tecnologias. Depois a gente já começa a ver um pessoal, os early adopters aqui já usando, né? Só que para você atingir aqui o mainstream, que são os pragmáticos, conservadores e os céticos, né? A gente tem um esforço adicional que aí em cima da curva de Rogers, o Geoffrey Moore, ele criou uma tese chamada, né, que então um livro com esse nome, Atravessando o Abismo, que mostra que para você pular, né, o chasm, que ele fala, o abismo, são necessários alguns fatores para que isso aconteça, né? Então, eu gosto de trazer um exemplo, por exemplo, da inteligência artificial, né? Inteligência artificial, ela está aí no background, ela está acontecendo durante muitos anos, mas o que fez a virada de chave dela para o mainstream, para as pessoas botarem a mão no potencial da inteligência artificial de uma forma muito objetiva, foi com a AI generativa, através do chat GPT, que fez com que teve um onboarding absurdo, muitas pessoas conseguiram botar a mão nisso e falaram, né, muitas pessoas usam aqui isso no seu cotidiano. Né? Então, isso a gente tem algumas viradas de chave. Né? E dentre os elementos que eu considero, e eu também trago no meu livro, explico isso bastante em detalhe, a gente tem uma série de fatores que se combinam para dar esse timing. Porque inovação, pessoal, nada mais é do que timing. Né? A gente tem ali uma combinação de fatores, a coisa acontecendo na hora certa, de uma forma correta, depois de várias iterações, e alguns dos elementos que catalisam essa transformação, que vai fazer com que a criptoeconomia chegue no dia a dia dos brasileiros com muita força, são esses elementos. O Crypto as a Service, Blockchain as a Service, Token as a Service, né? Eu coloquei tudo numa caixinha só. DeFi Mullet, que é o conceito que eu já vou falar, tokenização, CBDCs, regulação e iniciativa de apoio com uma cereja do bolo aqui. E aí, o que a gente tem, tá, pessoal? E aí, começando do começo. Falando um pouco sobre provedores de Crypto as a Service, Blockchain as a Service e Token as a Service. A gente tem, né, várias empresas que estão adentrando a criptoeconomia, e muitas delas com apoio de empresas que são especializadas nisso, né, ou que eram exchanges inicialmente e começaram a ter uma atuação B2B para ajudar nessa transição, né, ou sejam empresas que surgiram do zero, né, com esse propósito, ou até mesmo empresas que eram do segmento de Banking as a Service, que fazem essa virada de chave e começam a oferecer produtos também para fazer a conversão dentro da realidade cripto. Né? Então, a gente começa a ter isso. E aqui tem uma série de exemplos de empresas que utilizam esse tipo de possibilidade. Né? Inclusive, empresas que não são originalmente financeiras, a gente tem a 99Pay aqui, Magalu, mas que já desenvolviam produtos e serviços financeiros, mas hoje botando componente cripto também e sendo guiadas por várias empresas que estão ajudando nesse processo. Então, esse aqui é um elemento que tem ajudado a fazer com que mais pessoas as empresas possam criar seus próprios tokens, a gente tem o caso do Nucoin aqui, Mercado Coin que também está aqui, ou as empresas possam oferecer possibilidade de trading de criptoativos para os seus clientes. Então, tudo isso se junta nessa nova realidade. E aí a gente vem um outro conceito catalisador de tudo isso, chamado DeFi Mullet. Né? O DeFi Mullet ele prega a seguinte coisa, né? A gente tem uma possibilidade de ter finanças tradicionais
na frente, né? E finanças descentralizadas, ou a realidade blockchain, na parte de trás. Então, o que quer dizer isso? Você tem, é um termo criado, inclusive, pela Bankless, que é o pessoal que é um podcast famoso dentro do mundo cripto, e que mostra exatamente isso. Você usando, as pessoas não sabem que estão usando a tecnologia blockchain e até a aparência de produto financeiro tradicional no front, né? E somente ali quando ela está atuando com isso no dia a dia. E temos alguns exemplos muito claros desse tipo de processo acontecendo, né? Eu trago aqui o exemplo da CloudWalk, né, do Luiz Silva. A CloudWalk também tem usado toda essa tecnologia nos bastidores para inovar e ganhar eficiência. Então, o que eles fazem os lojistas que usam a CloudWalk são bonificados com a stablecoin da empresa, e quando elas tomam um empréstimo é em cima de DeFi. E eles nem sabem que estão ali, de fato, utilizando, interagindo com a Web3 e com DeFi aqui para poder ter acesso a condições especiais de empréstimo para o negócio deles. Então, é um case interessante que mostra que isso já está acontecendo, mesmo que a gente não esteja vendo, né? Existem outros exemplos, a própria SmartPay, que vai estar aqui daqui a pouco com a solução SwapX, né? Que a pessoa também, a partir do Pix integrado com toda a infraestrutura, com stablecoins, faz com que as pessoas possam pagar em diferentes partes do mundo com experiência Pix, mas usando esse background, né? E também temos a Credix, que faz isso com a parte de crédito para empresas, e a Tribal, que opera no México, também atuando dessa forma, né? Seguindo, a gente vê tokenização. O próprio Citi, ele fala que a tokenização é um dos grandes killer cases, né? O killer use case, né? Um caso de uso matador para cripto, para adoção de tecnologia blockchain. A gente vê já várias empresas focadas nisso, desde o Goldman Sachs, a JP Morgan lá fora. Aqui no Brasil, muitas tokenizadoras surgiram, e eu entendo que essa vai ser uma capacidade básica que todo incumbente, né, vai ter que ter. Eles vão ter que ter uma possibilidade de tokenizar ativos e fazer isso dentro de casa. Então, eu entendo também que vamos ter um movimento de M&A forte acontecendo em breve, porque é uma capacidade que desenvolver do zero in-house às vezes demora um tempo, e uma forma de fazer um atalho disso é através de M&A, né? E com a tokenização a gente pega, né, ativos do mundo real, ativos do mundo financeiro, colocando dentro dessa infraestrutura, né, para que ganhe agilidade, eficiência de custos, né, e a programabilidade, tudo isso inserido nesse mundo. E então tokenização também é parecido no ponto de vista de eficiência no background, mas que ajuda a mover a gente em direção à era da criptoeconomia também. Seguindo, eu acho que esse daí talvez seja um dos elementos mais fortes, se implementados aí de uma forma bem feita, né? Eu acho que o Brasil está movendo nessa direção, que são as moedas centrais, moedas digitais dos bancos centrais, no caso as CBDCs. Várias razões para os países adotarem isso. Aqui no caso do Brasil, a gente já tem colocado, especulado cases de uso que vão fazer com que a gente tenha programabilidade na economia, casos de delivery versus payment, né? Ou seja, onde a gente tem um descasamento entre a entrega e o pagamento, né? A entrega de um serviço, de um produto e o recebimento. Então, a gente consegue resolver, mitigar com isso. A parte de distribuição de auxílios emergenciais, o Drex mesmo aqui no Brasil já é aventada a possibilidade das pessoas receberem alguns benefícios do governo usando o Drex, inclusive, às vezes, limitando a utilização para aquilo que o benefício foi, de fato, criado, né? Então, mesmo a gente tendo pessoas contrárias a essa realidade, né, as CBDCs, eu entendo que é a melhor forma de ter uma infraestrutura chancelada pelo regulador, colocada na mão das pessoas para uso em pagamentos e em ocasiões cotidianas, fazendo com que acelere muito essa virada de chave, né, esse salto nesse abismo de adoção que a gente já está vendo acontecer. Outro elemento não menos importante, que na verdade é um pilar de tudo isso, né, é a parte da regulamentação.
né? A gente sabe que existe, como eu falei, né, o mercado cripto ele não pede licença para acontecer, ele acontece em países onde, inclusive, ele é proibido, acontece na China, ele acontece na Venezuela, ele acontece na Argentina, onde alguns os reguladores, autoridades tentam coibir, mas é fato de que para a gente atingir o mainstream, para a gente chegar em mais gente, para isso ser disseminado, né, na sociedade, né, e no mercado financeiro, é necessário um arcabouço regulatório, né? Então, isso já está acontecendo aqui, e com esse marco que a gente já tem no Brasil, a gente já sai na frente comparado com muitos outros países, inclusive os Estados Unidos, que têm segurado muito dessa discussão por lá, né? E uma das cerejas do bolo, que eu costumo dizer que a gente tem em relação a tudo isso, são as iniciativas de apoio, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, sejam essas iniciativas de apoio é, mais orientadas pelo setor público ou privado, né? Mas aqui a gente tem, inclusive, o programa LIFT da Fenasbac, onde eu tenho, né, o orgulho aí de ser um dos mentores, que você consegue trazer um incentivo, uma estrutura de apoio para que aconteçam testes, né, no formato sandbox, para que quando a gente tenha, né, no caso aqui, inclusive o Lyft lançou uma iniciativa voltada para a real digital, né, um desafio voltado para a real digital, quando isso tiver a público, a gente já tem casos de uso, já testamos, vemos o que dá para fazer, o que não dá, e vamos ajustando isso para, de fato, quando tivermos o lançamento massificado do Drex, no caso aqui do Brasil, já temos várias vias de utilização que vão fomentar ainda mais essa adoção no dia a dia dos brasileiros. E como mensagem, pessoal, que eu gosto de trazer depois de, né, expor aqui bastante desses elementos que estão ajudando a gente a entrar na era da criptoeconomia, né, que estão transformando a sociedade né, nessa virada de chave. Muitos de vocês que estão aqui, que são do mundo cripto, já entendem isso, mas eu acredito que o mercado como um todo vai ver, vai se conscientizar, né? Eu trago uma frase aqui do William Gibson, que é um autor de ficção científica que eu gosto muito particularmente. Ele escreveu um livro chamado Neuromancer, que foi a base para o filme Matrix, inclusive, e que ele tem uma frase que é genial, que ele fala que o futuro já chegou, só não está uniformemente distribuído, né? O que significa isso, né? Em diferentes partes, olhando de uma forma ampla, em diferentes partes do mundo, a gente já tem o futuro, a gente já tem o futurismo, coisas inovadoras acontecendo e tudo mais. Só que, a partir de agora, dentro do mundo cripto, muitos dos building blocks, dos elementos básicos, eles já estão aí colocados e eles conseguem fazer com que a gente já viva o futuro. Só que depende de uma conjunção de fatores para que isso de fato aconteça, né? E na realidade brasileira é o que está acontecendo. A gente tem elementos de infraestrutura que ajudam a gente a fazer com que essa realidade, esse futuro, chegue mais rápido, inclusive, do que muitos países que são referências aí mundo afora, né? E fechando, pessoal, eu falei no início, né, a respeito do pré-lançamento do livro. De fato, hoje é o dia onde a gente começa esse pré-lançamento, né? O meu livro, A Era da Criptoeconomia, ele está disponível com alguns bônus para quem comprar nesse período de pré-lançamento, que vai até o dia 10/9, quando ele vai estar disponível em todas as bancas, né, e livrarias. Então, se você tiver interesse, a gente tem aqui o QR Code, né, para quem adquirir nesse período de pré-lançamento, ganha um bônus também, que é um NFT, exclusiva em relação, atrelada a esse livro, que dá acesso à comunidade do novo mercado financeiro, onde tem muitos descontos e algumas alternativas e possibilidades de conteúdo para quem gosta de inovação no mercado financeiro. Dá direito a um webinar comigo, onde eu vou debater em detalhes o livro, e para os 100 primeiros, uma mentoria também, coletiva de 2 horas comigo também. Então, fica aqui o link, né? Eu tive aí também a honra e a sorte de ter o Don Tapscott como prefaciador do meu livro, e vai ser um prazer que você também possa ter contato e entender mais a fundo muito do que está acontecendo nesse momento de transformação no mercado. Cláudia, muitíssimo obrigado aí pelo tempo, e todo mundo que está assistindo, Cantarino também pelo espaço, e eu tenho certeza que teremos um grande e excelente evento pela frente. Não, com certeza, adorei a sua apresentação. Eu fiquei, assim, a gente sabe que o setor financeiro tradicional existe há muito tempo, mas é incrível a gente ver que são 600 anos até surgir a criptoeconomia e a maneira como ela
já está fazendo esse setor se transformar tanto, né? Você acha que essa é a maior, talvez, inovação do setor? Talvez desde a criação dele, que vai fazer ele mudar muito? É Ou uma não é das maiores, é uma das maiores mudanças de paradigma, né, Cláudia? Porque a gente tem que repensar a forma como os serviços financeiros são entregues, como eles são estruturados, né, a partir desse novo viés, quando a gente vê essa possibilidade de infraestrutura. Eu entendo que seja uma das maiores revoluções, sem sombra de dúvidas, e é só o começo. O que a gente pode fazer em cima disso, né, está sendo testado por vários e vários empreendedores e está levando a gente a um mundo de mais eficiência, não só no mercado financeiro, mas em outros setores e na sociedade como um todo, né? legal, interessante. E você falou de M&A também, né? A gente pode ter Sim, um sim. momento aí de M&A. A gente teve um pouco ali, alguns anos atrás, é, talvez, não sei se foi 19, 18, que o mercado estava indo até razoavelmente, né? Saindo de um inverno, depois parou um pouco, né? Você vê que. Exato. E agora, esse M&A que você está falando é do tradicional com cripto. Exatamente. E as barreiras também elas estão caindo, né, Cláudia? A gente vê, por exemplo, muito do tradicional em cima do cripto para acelerar o desenvolvimento, né? Tá. Mas está virando uma coisa só. Tem empresa de cripto tirando licença de instituição financeira, a gente tem empresa do mercado tradicional se juntando em associações de cripto, né? Ou seja, aproximando, também fazendo muitas parcerias. Então, a gente está num processo de convergência, a coisa vai virar uma coisa só em algum momento do futuro. Mas por hora a gente acompanha as oportunidades de tudo que surge a partir desses avanços, né? Tá ótimo. Muito bem. Bom, Bruno, quero super te agradecer. Obrigada também por disponibilizar o desconto para quem está assistindo aqui. E Maravilha. a gente já combinou que a gente vai se encontrar em outubro, né? No evento de outubro. Ah, bom, você não vai poder, não, você vai estar em Vegas, é isso? Eu vou estar fora, eu vou estar fora, mas de Ah, então todo tá bom. jeito eu tenho certeza que vai ser excelente. Eu acho que, inclusive, já é na segunda edição, né, que vocês estão colocando no ar, e o conteúdo é sempre de muita qualidade, a gente sabe. Que bom. Então tá bom, Bruno, super obrigada, viu? E sucesso com o seu livro. Maravilha. Um grande abraço, Cláudia, audiência e também Cantarino. Até mais, gente. Valeu.